em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém e amém e aplaude ao Senhor mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Cadê a fotinho? Já virou, obrigado querido, rotina. Olha aí, ó. Que benção. Quando nós vemos esses versículos, para quem lê Bíblia, vai saber do que se trata, né? Vai falar de Zaqueu, o publicano. E não me vem com aquela música, tá, irmãos? Não me façam cantar. Lembra daquela música antiga, aquele louvor antigo que Regis Danese lançou? Faz tempo, mais ou menos naquela época eu estava começando a trilhar os caminhos da fé. Tempo pra caramba. Eu lembro de uma ocasião onde eu preguei esses mesmos versos e me causou extrema vergonha. Você deve estar pensando assim, mas por que, pastor? Irmãos, eu falei um tanto de bobagem. E eu jurei para mim mesmo, eu não vou nunca mais pregar esses textos. Até que o Senhor começou a falar ao meu coração. Olha, nós somos seres humanos, nós somos moldáveis, adaptáveis. O Senhor não. Quando a gente comete um erro e não volta atrás, ou pelo menos não tenta consertar, nós não estamos nem sendo de acordo com aquilo que a palavra nos ensinou, né, irmãos? E aí aquilo ali começou a falar muito comigo, e eu senti que, acho que ficou alto demais, né? Bom. Que era a oportunidade de mais uma vez falar do amor de Deus utilizando esse texto. O tema de hoje é graça transformadora. Lucas 19, do 1 ao 10. Muitas vezes nós falamos de uma transformação, mas nós esquecemos do agente principal dessa transformação, irmãos. Talvez aquele ponto específico que falta na equação de todos nós, a graça. Graça essa que significa, em seu sentido mais comum, um favor. Para nós cristãos, graça é favor imerecido, uma dádiva que por vezes é deixada de lado. Nessa ocasião quero falar sobre Zaqueu, homem comum como nós, mas que por um detalhe tem a sua casa transformada. Amém, irmãos? Vamos ler então. Lucas 19, do 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo. Em algumas versões vai dizer um sicômoro, que é figueira brava igual. Pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. No verso 9 e 10 diz assim: Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Amém? Nesse primeiro momento nós precisamos analisar a vida de Zaqueu. Zaqueu, um homem comum, com um emprego comum, porém judeu. Nós já falamos aqui diversas vezes como é que funcionava o sistema judeu daquela época, principalmente para quem era fariseu. Ninguém prestava para eles. E Zaqueu, ele estava naquela linha escura, onde talvez estivesse até à margem da sociedade, porque ele era rejeitado pelos fariseus, pelos seus irmãos, e ele era rejeitado também pelos romanos. Embora o seu emprego fosse um emprego que beneficiava o império, porque ele era cobrador de impostos, né? Ele era detestado, porque o romano via o judeu como um porco, como um qualquer, como algo sem valor. E os próprios fariseus, quando olhavam para a caminhada de Zaqueu,
detestavam ele, o rejeitavam. Por quê? Porque ele era cobrador de impostos. E ele fazia algo ainda pior. Em meio aos seus negócios ilícitos, ele defraudava o povo. O que é isso, pastor? Ele roubava. Ele colocava imposto sobre imposto. Ou seja, ele cobrava o valor para o império e fazia uma caixinha para ele. E assim ele levava a sua vida, irmãos. Embora ele fosse muito fiel ao seu emprego, também era muito odiado por Roma, pois os judeus eram vistos como inferiores, atrasados, um povo que só servia para ser explorado. No verso 3 a 5 diz assim: ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. E aqui eu quero falar sobre o nosso primeiro ponto desse sermão. Há uma graça que nos encontra, uma graça que me encontrou, uma graça que te encontrou. Amém? Você está aqui hoje porque a graça nos encontrou. Aquele que por todos era rejeitado foi encontrado, e de uma das maneiras mais inusitadas, em cima de uma árvore. E aqui muitos irmãos usam esses textos para dizer que foi o esforço de Zaqueu que chamou a atenção de Jesus. Se alguém crer dessa forma, sinto-lhes informar que não foi. Antes mesmo que o esforço de Zaqueu fosse observado por toda a multidão, e aqui eu preciso dar uma ênfase, porque Zaqueu era um homem rejeitado por Roma, pelos judeus, e subiu em uma figueira brava, considerada impura para os judeus, ou seja, não tinha mais ninguém além dele ali. Ele era o impuro dos impuros. Mas Cristo vê algo nele. Alguns vão dizer que é disposição de coração, outros vão dizer que foi porque Cristo olhou para cima, mas eu ouso dizer que a graça do Senhor já havia encontrado Zaqueu antes mesmo dele sair de casa para encontrar Jesus. A maioria de nós tem o entendimento de que ele subiu ali só para ver a Cristo, e o texto até dá uma pincelada nisso. Mas uma pessoa com tamanho esforço, e a palavra é bem clara, diz que ele era de baixa estatura, havia um desprendimento no seu coração, uma vontade, algo despertado. Ele, talvez no seu entendimento comum, talvez só quisesse ver a Cristo, mas tudo aquilo que veio pós o chamado de Cristo, irmãos, isso foi transformador. É fato que houve uma disponibilidade, uma vontade para que Zaqueu subisse naquela árvore. E ao lermos o texto, temos a impressão que ele queria somente ver a Jesus. Mas ia muito mais além. Seu coração desejava por transformação. E Cristo vê em Zaqueu, vê no seu interior. Ele não vê os rótulos. Ele não vê o judeu rejeitado. Ele não vê o cobrador de imposto imundo. Não, ele vê muito mais além. E aqui nós podemos traçar o nosso primeiro ponto, irmãos. Os rótulos que o mundo nos coloca não é o que Jesus pensa a respeito de nós. Os rótulos que as pessoas nos colocam não é a forma como Jesus nos vê. Jesus vê o nosso interior. Os olhos de Cristo penetram até a mais espessa barreira de concreto. Não é isso que a palavra nos diz? Ele está em todo lugar, os seus olhos estão em todo o lugar. Quando Ele nos olha, Ele não vê os nossos pecados somente, Ele não vê os rótulos que nós colocamos uns nos outros, Ele não vê aquilo que o mundo, que o nosso emprego diz que nós somos. Ele vê o que verdadeiramente nós fomos criados para fazer. Uns para honra, outros para desonra, enfim, isso é papo para outra ocasião. Diante de Cristo, os rótulos simplesmente se desfazem, não valem de nada, diante da presença do Senhor. Por isso Ele veio para todos. E aí eu pergunto para a igreja, mas e nós? O que Jesus viu? O que Jesus viu em nós? Notem que Zaqueu é chamado pelo nome antes mesmo de serem apresentados formalmente a Jesus. Embora o pecado tenha nos corrompido, o Senhor conhece nosso interior. Não há máscaras, queridos, que permaneçam diante
da poderosa mão de Deus, irmãos. Por isso que nós podemos viver uma vida inteira de pecados, às vezes dentro da igreja. Isso significa que o Senhor, Ele não nos encontrou. Isso significa que nós não nos atentamos à verdadeira graça que estava nos rodeando. Significa também que a nossa disponibilidade de coração talvez fosse só da boca para fora, não fosse algo que realmente estivesse disposto a receber uma transformação. Lembre que há um tempo atrás eu falava sobre uma transformação da cabeça aos pés, de baixo para cima, de dentro para fora, algo que não poderia deixar nada do velho homem. Isso é graça, irmãos. Quando a graça nos encontra, a gente até pode pecar, mas não peca mais em paz. Algo nos incomoda. Deus nos encontra aonde estivermos. Diante dos olhos do Senhor não existe lugar escondido, não existe caráter escondido. Não interessa onde o Senhor nos encontrou, seja numa árvore, ou no sofá de uma sala, assistindo uma pregação, ou em um bar cheio das mais imundas ou imundos estereótipos que o mundo pode colocar. Não interessa, se Ele nos chamou, se Ele nos encontrou, vai haver transformação. Quando há esse encontro, Ele nos chama pelo nome. E isso fala muito conosco, pois assim como Zaqueu, nós temos a nossa identidade restaurada. É como se o nosso atestado de filhos fosse reconstruído, fosse reconfigurado. O problema é que nós estamos em Deus, ou viemos até Deus, enfim, interpretem como quiser, mas nós não sabemos que somos filhos, nós não agimos como filhos. Nós agimos como pessoas que vivem sempre de um favorzinho qualquer. Não, irmãos. Vocês veem aqui como é que é a situação ali com o José e com a Vitória. Quem tem filhos aqui sabe como é. É todo o tempo pedindo uma coisa, pedindo outra. Isso é relacionamento de pai com filho. Quando Jesus chama Zaqueu, e Zaqueu atende, ele entende. Opa, agora eu tenho um dono. Eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado. No lugar mais improvável, as mãos do Senhor invadem e nos tiram do mais profundo cativeiro, irmãos. Embora muito se pregue que foi o esforço de Zaqueu que lhe deu os céus, na verdade foi um coração contrito, já desejoso pela presença, que atraiu o Senhor para a sua casa. Isso nos leva a crer que Deus encontra o homem em qualquer lugar. Salmos 139, 7 e 10 diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se ascender ao céu, lá estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que ali tu estás também. Em todos os lugares. O Sheol, para quem não conhece, é as portas do inferno. Ou seja, o Senhor está em todos os lugares. Nos mais altos céus, no mais profundo abismo, Ele lá está. E aqui nos leva para o nosso segundo ponto. A graça que abraça, mas também corrige. 6 e 7 de Lucas 19 diz assim: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Irmãos, há um escândalo acontecendo aqui. Mas não é o escândalo de alguém santo se convidando para jantar na casa de alguém impuro. É o escândalo da graça entrando naquele ambiente, transformando aquele ambiente. Eu não acredito, irmãos, que ao falar isso o coração de vocês não esteja queimando e desejoso por essa graça, queridos. É impossível permanecermos da mesma forma quando o Senhor entra na equação. É impossível. O escândalo da graça está no fato de Jesus querer jantar na casa de um publicano corrupto. E no verso 7, a multidão murmurava. Mas Jesus oferece primeiro o quê? Comunhão. Antes da correção. Com quantos de nós foi assim? E vem aquele ditado, né? Vem como estás, mas não permanece como estás. Sim, o Senhor, Ele quer a todos da forma como está. Mas precisa haver um refinar, irmãos.
Por isso que muitas vezes nós falamos e por vezes somos mal interpretados. Se você está na caminhada há 10, 15, 20 anos e nada mudou, talvez o Senhor ainda não te encontrou. E aqui eu não estou falando de situações como financeiras ou algumas situações corriqueiras do dia a dia. Eu estou falando de caráter, irmãos, caráter. Ele nos quer mesmo pecadores imundos e todos os outros adjetivos ruins que o púlpito me impede de citar essa noite. Imagina a cena: um absurdo de graça encontra um pecador, chega à casa de alguém improvável, alguém que tinha um péssimo testemunho. Parece que eu estou vendo aqui o dia que o Senhor me encontrou. Para o religioso não faz sentido. E para nós também não faz muito, irmãos. É por isso que Paulo vai dizer que para aqueles que não creem, isso é loucura. É loucura. Quando nós somos achados, quando nós somos chamados, a opinião alheia já não importa. O que importa é como nós vamos nos portar dali para frente. E aqui eu pergunto para a igreja: desde o dia que o Senhor te encontrou, desde o dia que a graça transformadora entrou no seu lar, se convidou para jantar na tua casa, o que ela mudou? O que mudou na tua família? Se não mudou nada, talvez essa seja a oportunidade, talvez essa noite seja a oportunidade de um recomeço. Talvez esse seja a sacudida que Deus quer nos dar, para que nós venhamos dar o real valor para aquilo que Ele fez lá na cruz. Se não mudou muita coisa, talvez você precise ser achado novamente. Afinal, Deus é eficaz em toda a sua boa obra. Eu não estou dizendo que você vai parar de pecar de uma hora para outra, mas isso vai lhe incomodar muito. Já não vai pecar em paz. Também vai incomodar muitas pessoas ao seu redor, irmãos. A tua fé tem te colocado em enrascadas? Às vezes me coloca em algumas situações, não que eu seja melhor, irmãos. E olha só como é as coisas, né? Mas me coloca em situações porque eu não sei ficar de boca fechada. Principalmente quando as pessoas começam a perguntar. E se tem algo que me deixa de cara, é injustiça. E eu acabo tomando partido, baseado na fé. O que mudou? Também, essa graça que abraça, ela gera confronto. Também gera negação, gera perseguição. E perseguição, muitas vezes, dentro da própria comunidade. E como nós vamos lidar com isso, irmãos? Perseverança. Perseverança. Evangelho é tempestade, irmãos. É loucurada, é doideira. É um irmão quietinho, um irmão agitado. É uma pessoa que é mais tranquila, outra que é ligada no 220. É isso que é evangelho, queridos. E como nós vamos lidar? Perseverem. Perseverem, se adaptem uns aos outros. Não adaptem a palavra, mas se adaptem uns aos outros. Conheçam os limites uns dos outros, para que possa haver paz. Notem, a disponibilidade, a alegria de Jesus em estar com aquele pecador não endossa o seu pecado. Pelo contrário, é como se a presença de Jesus fosse o antídoto para aquele veneno. É o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento, irmãos. Jesus quer restaurar essa comunhão hoje, não amanhã, não depois, agora. E aí eu faço mais uma pergunta para a igreja: o que tem te impedido? Qual que é a barreira? Eu sei que para o nosso Deus não existe nenhum impedimento, mas nós somos complicados, somos chatos. Não sei se eu falei esse ditado aqui no púlpito, mas alguns irmãos, eu já compartilhei isso, né? A gente costuma dizer que os muçulmanos têm os xiitas e os crentes, os chatos. Somos chatos, nós somos difíceis de lidar. Pessoas que precisam de transformação o tempo todo, de correção, verdadeiramente de martelo. A graça que educa, a graça que abraça e corrige, ela também educa. Hebreus 12:6 diz assim:
Pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. A correção é uma prova de amor e adoção, não de rejeição. Apocalipse 3,19 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O convite ao arrependimento é o abraço da graça, agindo aonde? Na correção. E aqui nos leva ao terceiro ponto. Quando a graça ela é manifesta. Verso 8, 9 e 10 de Lucas 19 diz assim: mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Talvez esse aqui seja o ponto alto do nosso sermão, o pico, o auge da noite. É quando a mudança é exposta. Zaqueu ele não faz um voto qualquer, ele não empenha sua palavra de qualquer maneira. Zaqueu não adquire um boleto santo em cima do altar, tampouco paga alguma promessa de joelhos, não. Zaqueu ele só recebe a visita do Senhor e entende que o seu coração precisava da graça divina. E aí eu preciso falar com a igreja a respeito disso. Quantas vezes nós queremos trocar com o Senhor algo que nem nosso é? Queremos dar coisas a Ele. Irmãos, prometer pessoas para o Senhor. Irmãos, o tempo do sacrifício já passou. É isso que graça significa. Mais para frente, nós vamos ver aqui que nós não podemos deixar essa graça se transformar numa desgraça, porque tem muitos lugares aí onde a hipergraça tomou conta das igrejas e estão fazendo pessoas tolas, criando pessoas tolas, irmãos. Zaqueu não faz um voto qualquer, ele toma uma atitude, e uma atitude inusitada, marcando realmente sua conversão. Por que isso é tão pesado? Porque foi aonde mais doía para Zaqueu, no bolso. Notem que de todos os pecados que Zaqueu podia ter cometido, aquilo que mais lhe falava mais alto era o pecado contra o seu povo, o roubo, a extorsão. E aqui nos faz um paralelo. Para Zaqueu não pareceu tão pesado abandonar, mas para nós, qual é o nosso pecado mais pesado de abandonar? Para uns é a avareza, para outros é o adultério, para muitos é o sincretismo religioso em que a gente vive, essa introdução das outras religiões dentro do cristianismo. Para você, qual é o pecado que ainda está tão profundo, qual você não deixa o Senhor tratar? Talvez seja esse o impedimento de viver as coisas sobrenaturais de Deus. O amor ao velho homem, o amor aos pecados encobertos. A graça é uma revolução, amados. Não é uma pequena alteração de móveis dentro de uma casa, não é uma reforma qualquer, é uma demolição, uma reconstrução. Isso é graça. É quando a gente troca o nosso alicerce qualquer, o nosso alicerce particular, por uma pedra angular. É quando nós deixamos as pedras de tropeço lá atrás e abraçamos a pedra angular nessa construção, irmãos, que é Cristo. Isso precisa mexer conosco. Nós precisamos colocar a cara no sol e sair da escuridão do pecado. Você que vive pedindo o extraordinário de Deus, peça para Ele: Senhor, faça deixar de ser avarento, faça deixar de ser hipócrita, faça deixar de ser religioso. Você que vive pedindo o extraordinário de Deus, seus milagres, as suas maravilhas, peça para Ele restaurar o seu caráter. É onde mais dói, queridos. Nós não vivemos coisas maiores e mais profundas no Senhor porque não abrimos mão de quem nós somos, porque colocamos coisas na frente das pessoas e muitas vezes pessoas na frente do Senhor. Não existe algo mais extraordinário da parte de Deus do que o perdão.
Não há nada mais extraordinário do que um pecador arrependido, e isso precisa ser público. Embora incomode, embora as pessoas façam chacota com o nosso nome, embora muitas vezes nos coloquem rótulos, não interessa, irmãos. Isso precisa ser público, descortinado a todos em todo o tempo. É até chato repetir, né, irmãos? Todo o tempo as mesmas coisas, mas não tem como nós caminharmos com Cristo e pegar carona com o pecado. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Vocês acham que Zaqueu, ele deixou todos os seus pecados após a visita de Cristo? Quem nos dera se fosse assim, irmãos? Mas a graça consiste exatamente nisso, é no reconhecimento do seu erro, e isso Zaqueu fez. É como eu costumo falar, descer as águas do batismo é lindo, é transformador, é uma expressão de fé, mas se pós o batismo continuarmos com os mesmos milindres, os mesmos pecados, de nada adiantou, foi só um banho, foi só um lavar de partes principais, como diz o meu filho. Está errado, irmãos. Tito 2, 11 e 12 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Romanos 6,19: pois o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Efésios 2, 8 e 9: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. 2 Coríntios 12, 9: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. 1 Timóteo 1,14: o Senhor fez a sua graça transbordar, e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Nele, uma nova oportunidade a cada manhã. Por isso que é difícil de entrar na minha mente, irmãos, quando eu vejo, às vezes, vamos chamar de irmãos, né? Irmãos pregando o Evangelho e distorcendo a palavra do Senhor. E mostrando, pior é isso, mostrando às pessoas ao redor que parece uma facilidade, que parece uma coisa qualquer. Isso é uma desgraça. Isso é uma maldade que estão fazendo com a igreja de Cristo. Falava ontem com um irmão, a noiva se perdeu, infelizmente, irmãos, por conta dos seus anseios, porque buscam as coisas erradas, por conta dos seus votos errados. E eu sempre digo isso para nós, igreja, não que nós sejamos melhores, tá? Mas nós estamos recebendo algo da parte do Senhor, nós estamos sendo alertados. O que nós vamos fazer daqui para frente? Quando todas essas coisas que eu citei agora estão acontecendo em nosso meio, significa que a graça do Senhor ela não é suficiente, e isso é uma heresia. Significa que nós estamos rejeitando o Senhor, assim como os homens judeus fizeram lá atrás. Pastor, mas o meu tempo de oração é assim, é assado, a minha assiduidade na igreja é assim, assado. Irmãos, todas essas coisas queimam no inferno também. Se isso não for de coração, se isso for para aparecer, queridos, isso é o holocausto ao inferno. De nada adianta se o coração não estiver disposto a arrepender verdadeiramente. Por isso que nós vemos muitas vezes, e eu até entendo, tá? Algumas igrejas evangélicas que elas se adaptam para receber as pessoas. Eu não estou dizendo que eu concordo, eu estou dizendo que eu entendo. Entender é diferente de concordar. Entendo porque essas pessoas elas pensam no bolso, elas pensam no lucro e não querem ver as suas igrejas vazias. Então elas adaptam um pouco o evangelho para quê? Para trazer as pessoas da forma como elas estão e permanecerem como estão. A graça não é isso. A graça é transformação. A graça ela não aceita o pecado.
Hoje, mais cedo, eu falava com a pastora e a pastora me dizia assim: amor, no passado a graça estava sobre, o Espírito Santo estava sobre, e agora ele está dentro. O que mudou? O que mudou é que agora a graça do Senhor ela é manifesta. Porque quando ela estava sobre, fazia parecer que era um Deus de ira, um Deus de guerra, segundo as más interpretações. Mas agora, quando ela está dentro, é o Deus de amor que não aceita injustiça, irmãos. É o Deus de amor que não aceita quando nós estamos com o coração dúbio, apegado a Deus e as coisas do mundo, apegado ao Deus Todo-Poderoso e aos outros deuses, deuses menores, dos quais nós nem sabemos o nome. E aí dá para fazer uma lista, né? Pornografia, dinheiro, me ajude aí. Ego, um dos piores deuses do nosso tempo. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Se a graça não transforma o nosso comportamento e a nossa justiça social, talvez não tenhamos entendido graça. A transformação de Zaqueu foi pública e financeira, porque a sua antiga vida era marcada pela injustiça. Um certo erudito uma vez falou: a religião diz, mude e eu te aceitarei. A graça de Jesus diz, eu te aceito e agora você precisa mudar. Nos últimos versos, a vida de Zaqueu se torna para nós o mais belo dos sermões do Senhor. Além de devolver a nossa identidade como aquele bom pastor que vem para resgatar as ovelhas que estavam perdidas. Claro que o contexto aqui é um pouco diferente, afinal se tratava de um judeu desviado da palavra, mas se aplica muito bem a nós, porque quantas vezes nós estamos perdidos dentro da nossa própria liberdade, perdidos dentro de casa, como eu disse. Lembrem da frase, só Deus pode me julgar, pastor. Irmãos, isso precisa nos tirar o sono. Só Deus pode me julgar. Perdidos na graça, que por vezes é confundida com uma desgraça, pela má interpretação. E aqui, irmãos, eu afirmo, se nós olharmos para Cristo com a ótica da religiosidade, nós não vamos entender essa graça. Vamos ser só aqueles cristãos que vêm aqui cumprir mais um dia, cumprir tabela. Mas quando a religiosidade cai, é impossível nós enxergarmos a graça da mesma forma. É impossível, irmãos. Quando nós olhamos para Cristo pela ótica da fé, sem o óculos da religiosidade, nós jamais vamos nos sentir perdidos, talvez pressionados, mas nunca desanimados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas nunca abandonados, abatidos, mas não destruídos. Assim como diz em 2 Coríntios 4, 8 e 9. E aqui eu vou indo para o final. Cadê o relógio? Aqui. O reflexo da graça na casa de Zaqueu. Na dele e na nossa, né? Ao olharmos para o desfecho da história de Zaqueu, percebemos que a graça transformadora não é um conceito abstrato ou um sentimento passageiro. É uma pessoa. É uma pessoa que se convida para entrar nos lares. Jesus não apenas passou por Jericó, ele parou, ele ceiou na casa de um homem que era terrivelmente julgado e por vezes até mal por roubar o seu próprio povo, um homem que talvez o sistema corrompeu. Jesus não veio para continuar a destruí-lo, ele veio para recuperar aquilo que estava destruído. Aquilo que a religião havia demolido, aquilo que os olhos humanos já não viam mais saída. Não, esse aí vai morrer, vai para o inferno, não tem mais saída para ele. Jesus vê saída para todas as coisas. A graça que reclama a nossa identidade. A conclusão de Jesus no verso 8 é poderosa. Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Antes de ser um cobrador de impostos, antes de ser um pecador para a multidão, Zaqueu era um filho da promessa. A graça faz isso, ela remove os rótulos que o mundo coloca na nossa testa, de fracassado, de corrupto, irrecuperável, e escreve por cima com o sangue do Cordeiro: eis um filho amado.
A graça devolve a identidade que havia se perdido por conta do pecado. A graça que altera a rota. Zaqueu não mudou para ser aceito, ele mudou porque foi aceito. Esse sermão nos leva à compreensão de que a mesa de Jesus gera um constrangimento santo. Como alguém pode continuar extorquindo depois de olhar nos olhos da pureza encarnada? Como podemos continuar os mesmos após a graça nos visitar? Como eu posso continuar um mentiroso se a graça me alcançou? Como posso participar da mesa do Senhor se eu fui alcançado pela graça, irmãos? Eu não posso permanecer da mesma forma. Como eu vou participar da mesa do Senhor se eu não abrir mão desses pecados? Como podemos continuar os mesmos após a graça nos visitar? A graça de Deus é gratuita, mas ela não é barata. Ela custou a vida de Cristo e em troca Ele nos pede a nossa velha vida, para que vivamos um novo nele. E por fim, o propósito final, que é buscar e salvar. O verso 10 encerra o episódio definindo a missão de Cristo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se hoje você se sente como Zaqueu, escondido atrás das folhagens, camuflado pelo seu status ou isolado pela sua culpa, saiba que Jesus não está apenas passando. Ele está te encarando. Ele tem visto tudo que você tem passado. Ele tem olhado o seu coração. Ele está olhando para cima, chamando o seu nome e dizendo: preciso ficar na tua casa hoje. A transformação de Zaqueu foi financeira e pública, porque era ali o pecado que o dominava. Qual é a área da sua vida que precisa do agora de Jesus? Do hoje, estarei contigo na tua casa, você irá contigo. Qual é o pecado? Onde você e eu precisamos experimentar essa revolução? A figueira brava de Zaqueu ficou vazia, mas a casa dele ficou cheia. A multidão continuou murmurando do lado de fora, mas a salvação entrou pela porta da frente. Não saia daqui hoje apenas com uma boa história bíblica na mente. Saia com disposição, desejo de mudança e principalmente, sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Aplauda o Senhor.